Conheça o centro espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas. Por essa transição, por esse momento turbulento da nossa humanidade, e que muitas vezes nos deixamos levar pela tristeza, pela melancolia, pelo desânimo, pelo pessimismo diante de tudo o que se nos faz presente, aquilo tudo que acontece na nossa humanidade. Falando sobre pessimismo e sobre desânimo, encontramos em uma mensagem do Espírito Euripides Barçanufo, que foi psicografada em 2015, em que ele diz o seguinte: o desânimo e os seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. Emmanuel nos diz que o pessimismo é a doença moral do nosso tempo, é a porta aberta ao desânimo. O desânimo é o veneno que corrói lenta, surdamente a vida. É um verme destruidor de nossas melhores realizações. Quando nós observamos esses sentimentos, ou quando eles fazem parte da nossa vida, realmente nós nos sentimos fracos. Nós nos sentimos impotentes diante da vida. Desanimar diante de qualquer circunstância nos faz desistir muitas vezes, ou não tentar, porque parece que não tem, vamos dizer assim, solução. Quantas vezes nós já ouvimos a frase, que muitas criaturas dizem a respeito de que o mundo não tem mais jeito. Você já deve ter escutado isso. Não tem mais jeito. Ou fulano não tem mais jeito. Então isso é uma atitude pessimista. Isso é uma atitude desalentadora. Você não tem mais esperança, é como se nada fosse melhorar. É a dificuldade, que nós temos de encarar a adversidade. Nós temos muita dificuldade de fazer isso, de encarar os problemas. Mas se os problemas existem, sejam eles no âmbito pessoal, ou sejam eles no âmbito da nossa coletividade, da nossa humanidade, é porque eles necessitam serem resolvidos. É que nós necessitamos empregar o que há de melhor de nós para solver esses problemas. Essa deve ser a nossa atitude. Porque nada, como nós sabemos, acontece por acaso. Mas quando a gente está repleto desses sentimentos, desses pensamentos, nós devemos nos lembrar que a doutrina espírita vem constantemente nos convidar, através de nos trazer os seus princípios fundamentais, todo o arcabouço de conhecimento, a reflexão de tudo que nos acontece. A reflexão e o entendimento de todos os problemas, porque Deus é justo. Porque nós conhecemos suas leis. Então a doutrina espírita nos chama a essa reflexão. E essa é uma responsabilidade nossa diante da vida. Porque também sabemos que aquilo que nós pensamos tem forma. Aquilo que nós sentimos atinge as outras pessoas. E o que os outros sentem e o que os outros pensam também encontram reflexo em nós outros. A doutrina espírita nos mostra isso. O poder dos nossos pensamentos. Isso não é conversa, daquele pessoal que faz oriental ou que faz yoga, não sei o que. Não. A doutrina espírita nos esclarece que o nosso pensamento tem poder. Nos falam isso os espíritos em muitos livros. Os espíritos nos relatam, e existem estudos científicos sobre isso, de que dependendo do nosso otimismo, da nossa ação positiva, do nosso pensamento positivo, as moléstias, as enfermidades que nos atingem têm maior ou menor grau, nos afetam mais ou menos. Há pessoas que, pela questão da positividade dos seus pensamentos,
consegue reverter a enfermidade, consegue se curar. Porque há uma ligação direta, nos diz os cientistas, da questão do nosso sistema nervoso com o nosso sistema imunológico. Se tiver algum médico aqui e eu estiver dizendo alguma besteira, pode puxar minhas orelhas. Pode dizer. Mas até onde eu sei, e até onde os espíritos, porque geralmente esses conhecimentos eu vou buscar nos livros espíritas. Afinal de contas, doutrina espírita é ciência da melhor qualidade. Então, nós que estudamos doutrina espírita aprendemos muita coisa sobre tudo, porque tudo é lei da vida, né? Tudo faz parte da nossa vida de espírito. Então, falando, né, sobre o pensamento e o poder que ele tem, encontramos no livro intitulado Minha Mente e Meu Mundo, de Walter Barcelos, que ele diz assim: nossos pensamentos transformam-se em correntes mentais, colocando-nos em ligação psíquica com o universo de pensamentos alheios, de vital importância para a vida íntima de cada um. Nós somos acompanhados no plano físico e no plano espiritual pelos espíritos que se afinam com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Popularmente se diz em doutrina espírita: diz-me o que pensas e eu te direi com quem andas. O que nós pensamos, muitas vezes nós podemos esconder os nossos pensamentos, e nós escondemos, né, dos espíritos encarnados, dos que estão conosco, que não tem, a grande maioria, né, a condição de observar os nossos pensamentos. Mas os espíritos desencarnados nos reconhecem pelo teor dos nossos pensamentos. Parece, tem cheiro, tem cor e tem forma. Então eles reconhecem. Não é à toa que aqueles que querem nos fazer mal sabem exatamente onde ir. Pelo teor daquilo que a gente entrega ao mundo através daquilo que a gente pensa. É isso que ele está dizendo. Nós vivemos imersos nesse universo de pensamentos. Nesse universo de pensamentos semelhante ao nosso. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos diz: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que, sentindo, mentalizamos, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e as ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas de nossa faixa de simpatia. Se a gente é pessimista, chega numa conversa, um lugar em que as pessoas comecem a conversar de uma forma pessimista. Tudo que a gente possa pensar de ruim, tirar só a parte ruim do mundo. Como é que a gente se sente? Como é que a gente sai desse lugar? Porque as nossas emoções e os nossos pensamentos estão na mesma sintonia. É extremamente importante isso. E é um exercício. No livro Instruções Psicofônicas, autoria, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, existe o seguinte texto: o sentimento elevado gera pensamento elevado, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. Primeiro nós sentimos, e aí pensamos. É isso que ele está dizendo. E quando nós pensamos de forma elevada, garantimos a nossa elevação. Então, para ser otimista, é uma questão de sentir isso. Mas geralmente a gente sente com conhecimento. Por que isso está acontecendo? Ser otimista é ter o sentimento de que dias melhores virão. Acho que tem até um filme com esse nome. Dias melhores virão. E que esse momento é um momento que nós precisamos manter esse posicionamento e o pensamento. Porque, como a doutrina espírita nos esclarece, né, se nós formos pensar otimista em relação à nossa humanidade, a doutrina espírita nos traz o conhecimento de que esse mundo, hoje, chamado de Terra, é um mundo em transição, saindo de um mundo de provas e expiações.
onde os espíritos aqui encarnados são espíritos num processo evolutivo. Ninguém aqui é santo. Ninguém aqui está no estado de perfeição. Muito pelo contrário. Como nos diz os espíritos, nós estamos muito mais perto do começo do que do fim. Muito mais perto. Então, o que é que nós estamos exigindo? Se nós ainda estamos desenvolvendo as nossas potencialidades, se nós ainda estamos intelectualmente e moralmente nos aperfeiçoando, e isso acontecendo pelas inúmeras reencarnações. Esse é um primeiro fato. Então, como é que a gente não vai se manter otimista diante do mundo, da nossa humanidade, se nós sabemos que esse é um momento e é um momento necessário? Ninguém aprende a correr antes de aprender a andar. Ninguém aprende a andar antes de aprender a engatinhar. O bebê está lá, né? Aquela coisinha fofinha, rechonchuda. Todo bebê é lindo. Todo bebê. Não existe coisa mais linda do que o camarada nascer careca, banguela e pelado. E é fofinho, está ali, aquela coisa. E ele vai começando a se desenvolver e naturalmente depois ele vai, né? Ficando mais forte. E aí senta, e depois que senta, vai tendo força na coluna, vai engatinhando. Hoje eu estou chegada nas partes aí da fisiologia, da não sei o quê, pelo amor de Deus, né? Vão me perdoando aí qualquer falha. E aí vai, engatinha, e é a coisa mais linda do mundo, quando começa a dar os primeiros passinhos, não é? E a gente fica tudo derretido, o bichinho quase que resvala na baba do pai e da mãe, quando o menino a criança começa a andar. Mas vai, depois que começa a andar, quem ainda não teve essa experiência, prepare-se, porque nunca mais você tem sossego na vida, não. Porque ele adquire os direitos e quer andar para conhecer o mundo. Então, ter força para andar. Ninguém consegue simplesmente nascer e andar. Então, nós ainda não estamos na perfeição. Estamos nesse processo. Eu acho que a gente está começando a sentar, né? Mais ou menos por aí. Quem sabe? Mas estamos mais para o começo. Esse é um primeiro, para a gente prestar atenção e se manter otimista, positivo em relação a nós mesmos e à nossa coletividade. Outra coisa que nós sabemos da doutrina espírita é que este mundo, a nossa humanidade, é herança das nossas atitudes. Quem foi que construiu a humanidade da forma que ela está agora? Fomos nós. Tudo isso que nos acontece é herança de nós mesmos. Ontem, através das inúmeras reencarnações que tivemos nesse mundo, e que cabe a nós, agora esclarecidos, tomar a atitude positiva de melhorá-lo. Quando muitas vezes nós o tornamos difícil de viver. Esse mundo é herança nossa, resultado das nossas atitudes. E vai melhorar, vai melhorar. Eu lembro de uma entrevista, esses dias, assistindo uma entrevista de Divaldo Franco, né? Ele estava falando para um centro espírita, se eu não me engano, me perdoem a falha na memória, mas do Rio de Janeiro, e o entrevistador falava com ele a respeito dos livros, né? Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era. E aí ele perguntando, né, porque os espíritos disseram que a gente estava na noite. Na noite, aí da transição, o negócio estava complicado e que a gente estava chegando na noite e a gente está vendo que estamos realmente nessa transição num momento difícil. Aí o amigo lá perguntou ele, né? Me diga, Divaldo, o que é que os espíritos nos respondem? Será que essa noite já está acabando, que a gente está difícil de aguentar, né? Aí ele muito criterioso, né, muito cuidadoso com as palavras, e aí ele disse assim, não, os nossos amigos espirituais dizem que a gente ainda vai passar por algumas coisas, né? Nós precisamos ainda ter algumas lições, alguns sofrimentos ainda virão, porque é necessário, para que nós aprendamos, são palavras de Divaldo Franco, a sentir falta
do que estava certo e que nós novamente destrambelhamos. Não foi a palavra dele, mas é a minha. Quem destrambelhou aqui fui eu. Então, foi isso que ele disse. Aquilo que a gente estava fazendo e aí tomou o caminho errado, precisamos sentir falta. Tá no YouTube, vocês podem procurar lá, ele falando dessa parte da transição. Então, logicamente que nós, como espíritas, e necessariamente pessoas otimistas, não é que nós não estejamos vendo o mal que existe no mundo. Porque ser otimista não significa não ver o mal. Fechar os olhos para as coisas ruins que existem. Isso não é ser otimista. Não só existe coisa boa no mundo. A gente não está nesse patamar. Não só existe coisa boa no mundo. Nem que ser otimista significa que nós estamos isentos de problema. Também está longe disso. Não é que nós não vejamos os frutos do egoísmo e do orgulho em todas as partes, inclusive em nós mesmos. Mas nós compreendemos que esse mal é algo momentâneo e que é necessariamente o reflexo da nossa própria inferioridade, desse momento em que nós nos encontramos. E à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos tornando civilizados. Será que nós somos civilizados? A gente se acha o máximo, né? Eu sou uma pessoa civilizada. Sou uma pessoa educada. Muitas vezes nós somos gentis, mais civilizados. Aí eu fui buscar um amigo muito interessante, um rapaz muito inteligente, que fez uma pergunta a outros camaradas muito mais inteligentes do que ele, do que nós. É a questão 793 do Livro dos Espíritos. Perguntando, né, os espíritos, na lei de progresso, Kardec pergunta: por que sinais se pode conhecer uma civilização completa? E os espíritos responderam a ele: vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios e a desordem, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Então, nem precisa comentar, precisa? Depois dessa daqui, porque a gente tem que entender isso. A gente ainda não está civilizado. Nós somos esclarecidos. A gente acha porque anda com alta tecnologia, né? Isso nos dá o poder de dizer: nós hoje em dia somos muito melhores. Mas a tecnologia não diz que os nossos sentimentos melhoraram. Longe disso. Ainda está longe disso. Mas isso é um processo. Esse é um processo. Então o que é que a gente tem que lutar para ser? Através da busca desse sentimento. Um ser humano civilizado. E ter uma sociedade civilizada. É isso que a gente tem que procurar. Mas para isso tem que pensar no bem. Porque se a gente ficar com o pensamento só de não vou conseguir, não vou sair do lugar, nada presta, ninguém presta, todo mundo é desonesto, todo mundo vai fazer o que é ruim, ninguém consegue perdoar, quem é que vai sair do lugar? Vai sair depois de muito sofrer. Não é mais fácil, mais inteligente a gente fazer isso através do exercício de cada dia, de querer fazer e de se esforçar para fazer? Essa é a grande questão. Ser otimista é um processo. Pensar positivo é um exercício. Um exercício. Não é fácil. No livro Otimismo, da mentora espiritual Joana de Ângeles, existe uma lição intitulada Podes se queres. Essa é a grande referência. Porque muitas vezes você diz assim: eu não posso. Como é que eu vou poder mudar se ninguém me entende? Como é que eu vou poder mudar se ninguém me ajuda?
Como é que eu vou poder mudar se ninguém me respeita no trânsito? Se o povo buzina? Se as pessoas têm mania de dirigir no meio das duas faixas? Como é que eu vou poder mudar? Se as pessoas não respeitam a fila no supermercado, se as pessoas usam do mau hábito de pegar uma criança no colo para passar na fila da prioridade. Eu estava um dia desse na fila da lotérica e tinha um rapaz muito gracioso na minha frente, numa fila quilométrica. Ainda bem que ele manteve-se otimista e de bom humor. E aí o pessoal passando, com os meninos assim, com uns 10 anos, né, de mão, para ir para a fila da prioridade. E ele, muito gracioso, disse assim: mas é tão engraçado. Tem criança que só sai de casa no dia de pagar as contas, né? E aí todo mundo na fila riu. E aí a gente conseguiu passar ali uns 40, 50 minutos esperando para fazer o que nós tínhamos que fazer, apesar dessas pessoas. Então isso é manter-se otimista, apesar de tudo, de rir, inclusive dessas situações. Porque o que os outros façam, a desonestidade que os outros usem, não é nosso problema, é do outro. O meu pensamento é de manter que um dia aquela pessoa melhorará. E aí, falando sobre isso, Joana de Anjos, falando sobre esse exercício conosco mesmo, ela diz assim: pode se queres, é o nome da lição. E ela diz: fracassado é aquele que abandona a luta ou nega-se a travá-la. Dificilmente logrará a vitória quem se recusa a enfrentar os desafios do cotidiano. Eu não posso ou eu não quero? Ou eu não me esforcei nem um pouco para mudar de atitude? Essa é uma questão muito pessoal, de querer e de fazer. Porque nós podemos. Nós somos filhos de Deus com toda essa potencialidade. E aí, o que é que nós escolhemos? E eu encontrei um texto, como eu digo sempre, deve estar gravado, né, Ivan, umas 2 ou 3 palestras por aí, que o camarada mais sábio que eu encontrei até hoje, a pessoa que melhor escreve, que tem os melhores textos, é um filósofo intitulado Autor Desconhecido. Porque a maioria dos textos bons é ele que assina, Autor Desconhecido. Então esse daqui é do Autor Desconhecido. Alguns pensamentos ou algumas atitudes que nos tornam otimistas diante da vida, diante das dificuldades e tal. O primeiro é lógico, pense sempre de forma positiva. Vai melhorar. Isso não acontece do dia para a noite, viu, gente? A gente vai sair daqui e vai dizer: o mundo vai melhorar de hoje para amanhã. Não. Pelo menos eu tenho que melhorar meu pensamento. Cada dia pensando que vai melhorar. Vai melhorar o calor. Senhor, pense de forma positiva. Está mais perto do que longe do calor acabar. Já esteve mais longe. Você está reclamando de quê? Se escolheu nascer na Paraíba. Escolheu nascer na Paraíba. Aí onde é que a gente está? Pertinho da linha do Equador, no Nordeste brasileiro. É para fazer calor. Então, não queria sentir calor, vai reencarnar na Sibéria, meu filho. Mas era aqui a prova. Então, a gente tem que pensar positivo. Vai melhorar, senhor. Vai melhorar. Né? E fazer sempre o melhor. Então, temos que treinar. É disciplina. Pensar no melhor. Vai dar certo. Porque se você começar pensando que não vai dar certo, aí não vai mesmo, não. Porque nós mesmos sabotamos a nossa existência. Nós mesmos. Então, vai dar certo. Vou fazer aquela receita, vai dar certo. E a gente coloca muito amor. O melhor tempero é o amor. Lá em casa, a melhor cozinheira sou eu. Também só tem eu. Mas, né? Por quê? A menina que me ajuda, de vez em quando, ela diz assim: Cláudia, nunca vi você fazendo comida com raiva. Eu digo: Deus me livre. Vou adoecer os outros? Porque os nossos pensamentos influem. Os fluidos que a gente está derramando ali. Eu vou querer meu bebezinho dodói? De jeito nenhum. Né? Então, faz sempre uma prece, pensando no melhor que dá certo. O segundo ponto: não tenha medo de nada, nem de ninguém, para ser otimista. Eu achei fantástico isso aqui.
Os Espíritos nos esclarecem, tem algumas páginas muito interessantes sobre isso, em vários livros, mas em nosso lar, né, André Luiz nos fala que Narcisa diz a ele que lá no plano espiritual eles têm treinamento contra o medo, que às vezes é muito mais importante do que o próprio treinamento da enfermagem espiritual lá. Treinamento contra o medo. O medo é algo que pode destruir a nossa vida. A gente não está falando da precaução, da prevenção, do cuidado natural que nós temos que ter com certas coisas. Não. É daquele medo patológico. Daquele medo de arriscar, de tentar. Daquele medo de chegar para o outro e dizer assim, eu gosto de você. Daquele medo de dizer assim, eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar na casa espírita. Eu vou tentar dar minha cooperação. Medo de tentar fazer algo que gosta. Tentar de ser você. Medo de ser quem nós somos. Conversava eu com um amigo esses dias e eu dizendo a ele, em uma época da minha vida, né? Porque uma amiga passou e disse assim, seu esposo foi fazer palestra no outro centro. Eu tinha ido e uns 2 meses depois meu esposo foi. Aí ela fez assim, nossa, que diferença. Eu digo, realmente, a palestra dele é muito melhor do que a minha. Aí ela começou a rir, ela disse, exatamente isso. Ele é assim, muito sério, muito... E você aí eu digo, pelo amor de Deus, que o adjetivo seja bom, né? Muito espirituosa, eu digo, ganhei o dia, né? Espirituosa, porque aí a gente fica feliz. E aí, né, ela falando isso, e eu dizendo a um amigo, depois ela disse, eu digo, em um determinado momento da minha vida, eu pensei assim, será que é ruim eu ter essa personalidade brincalhona, né? Porque aí tem muita gente que acha que eu não vou levar as coisas a sério. Eu precisei ficar um pouquinho mais velha para entender que você pode brincar e levar as coisas a sério. Não é um crime fazer isso. Nem você é irresponsável por ter brinco. É não ter medo de nada, nem de ninguém. O medo não é um bom conselheiro. O medo de fazer as coisas, ter fé em nós mesmos. Eu não posso, eu não vou, né, conseguir, não vou sair daqui, eu não vou evoluir. Vai, todos nós seremos anjos. Essa música é fantástica. Seremos, e a gente começa sendo anjo hoje, nesse momento. Não é lá na frente por mágica, não. É exercício. Então, sem ter medo, nem de nada, né? É lógico que está aí os vírus materiais, atacando a nossa humanidade. Nem todo mundo vai ficar doente. Tem gente que vai ficar de tanto medo que tem. Porque a imunidade vai lá para baixo. Está com tanto medo que, de alguma maneira, o vírus vai achar ele. Né? Diz que quando você tem medo de alguma coisa, você atrai, pronto. Não é que a gente vai viver de forma imprevidente, mas sem temer a vida. Tem gente que teme absolutamente tudo. Tudo. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ou ter medo dos outros. A menina um dia desse me perguntou, conversando, sabendo que eu sou espírita, ela disse assim, olha, no escritório onde eu trabalho, um dia desse a torneira ligou sozinha. Aí eu digo, foi mesmo, e eu já, olha, comigo, aí eu digo, e aí daqui a pouco a luz começou a piscar. É espírito? Eu digo, mulher. Assim, a primeira coisa que o espírita faz é descartar as coisas materiais, porque a quantidade de motivos físicos para que isso aconteça, para que você chegue numa influência de espírito, é grande. A torneira pode ter inúmeros problemas para ligar sozinha, inúmeros defeitos. E a luz, eu digo, se você quiser, eu chamo meu filho aqui, engenheiro eletricista, para lhe dizer uma lista de coisas que pode fazer com que... Mas era só uma, eu digo, tu verificou se estava ligado direito, se o contato e não sei o que, como era que estava a lâmpada. Então a gente tem medo de algo que geralmente é natural, né? Geralmente é natural. Então assim, aí eu disse a ela, olha, não tenha medo dos espíritos, não, porque os espíritos só fazem mal a você se você deixar.
Você pode até medo das pessoas encarnadas, mas os espíritos é assim que agem. Então a gente tem que ter muito cuidado com o medo que a gente carrega. Sem previdência, mas sem medo de viver. Né? Sem medo de viver. Ai, Cláudia, mas de repente vai e a gente morre. Todo mundo vai morrer e a gente só morre na hora que tiver de morrer. Ninguém vai antes do tempo, a não ser, logicamente, aqueles que, por um motivo ou por outro, fazem isso com a própria existência, mas aí é outro caso. Mas natural é que a gente vá no momento em que nós fizemos por isso. Um outro motivo para a gente ser otimista ou deixar de ser pessimista. Isso aqui, facílimo de fazer. É igual a qualquer coisa que vocês possam pensar, respirar, é natural. Não se queixe. Para você ser otimista, você não deve se queixar. Vocês conhecem alguém que se queixa? Eu não conheço ninguém que se queixa. Eu aqui na palestra já me queixei do tempo umas 2 vezes. Então, quando você se queixa, você traz uma carga negativa para você. Daquilo, né, que você está sofrendo por aquilo. Então, às vezes, materializa e dá tudo errado. Eu lembro de Emmanuel falando de muquerela. Né? Murmurar, queixar, reclamar e lamentar. É a doença. É a doença, muquerela. Tem gente que vive murmurando, tem gente que vive se queixando, tem gente que vive reclamando, e tem gente que vive lamentando, e tem gente que faz tudo isso de uma vez só. Então, queixar-se. Por que a gente está se queixando tanto? Eu vou me queixar da família. Essa é a sua família. Foi você que escolheu. Foi, não foi? Foi você que escolheu. Não caiu errado, né? A cegonha, por mais que tenha filmezinho, não jogou você no lugar errado. Estou me queixando do tempo. Não, mas está no lugar certo. Tudo que a gente se queixa não faz sentido. A queixa é rebeldia contra Deus. É rebeldia. Então a gente já está equivocado. Se queixar é quase sintomático na nossa vida. Então quem vive se queixando não consegue ser otimista. Risque da sua vida a palavra culpa. Isso é extremamente importante. Culpa. A sensação que a culpa nos traz é terrível. E os espíritos superiores nos dizem que é o que mais nos faz ficar preso nas zonas inferiores, são as nossas culpas. Nada de culpa. A doutrina espírita vem nos pregar zero culpa. O que é que a doutrina espírita nos recomenda? Responsabilidade. Responsabilidade das nossas atitudes. Isso é muito diferente. Porque a culpa não traz nada. Nada. Fez uma besteira. Entre na fila. Porque todo mundo faz. Nós ainda estamos nesse patamar. Fiz uma besteira. Aí a gente tá aquela pior do mundo. Às vezes quando eu estou dirigindo, minha falta de paciência. O camarada vai e eu, pelo amor de Deus, aí o povo olha assim para mim de dentro do carro, aí eu me responsabilizar pela minha mudança de atitude. Se eu me sentir culpada, não vou fazer nada e vou continuar fazendo tudo do mesmo jeito. Não é culpa, é responsabilidade, mudança de atitude. Porque culpa nos traz o remorso, que a gente fica ali, remoendo e não sai de lugar. O que é que a justiça divina, que está lá no livro Céu e Inferno, nos recomenda? Né? Kardec nos traz. Primeiro você se arrepende, expia e repara. A gente pode começar, né, fazendo isso rápido. Então, sem se prender à culpa. Nós somos espíritos em evolução. E esse ainda é o processo. Errar ainda faz parte do nosso processo. Aprender com o erro. A gente tem que ser humilde o suficiente para aprender com os nossos erros. A gente não quer isso. Talvez por isso que a gente fique preso na culpa. De ser humilde o suficiente para dizer que errou. Ontem eu estava no caminho da verdade e o tema da noite eu fiz a palestra sobre maledicência. Porque em um determinado momento, há uns dias atrás, eu fui maledicente. E na hora que eu fui maledicente, eu peguei. Eu digo, eita, olha a beleza, o que está saindo do coração. Aí o que foi que eu fiz?
Eu estou dizendo a vocês que eu não vou ser mais maledicente? De jeito nenhum. Mas eu transformei a maledicência daquele momento numa palestra. Para eu escutar durante 50 minutos, para ver se eu lembro de, na próxima vez que a notícia chegar até mim, eu não faço. Ah, mas eu não vou fazer uma palestra, não. Mas a gente faz a leitura, a gente faz o exercício de não se prender à culpa e de transformar o erro num acerto, pelo menos nesse instante. Em alguns momentos, é assim que a gente evolui, pouco a pouco. Não deixe que as interferências externas tumultuem o seu cotidiano. Vamos nos livrar das fofocas, dos comentários maldosos. Vamos sintonizar com gente boa, com coisa boa. Existem programas televisivos às tardes. É fofoca de 1h da tarde até 6h da noite. Para escolher de quem você quer falar. Alguém vê os outros falando bem, se for 5% de notícia boa, né? É muito. E aí? E livrar-se das fofocas. Cláudia, tu sabe o que foi que falar de tu? Não, nem quero saber. Não diga não. Pelo amor de Deus, se vocês souberem que alguém falou de mal de mim, não me digam. Se bem que é uma coisa muito difícil. Imagina uma pessoa como eu. Alguém chegar para falar de mal, não tem a mínima chance, né? E aí, às vezes eu acho que meu ego tem uma questão muito séria. Vocês sabem que eu estou brincando, né, gente? Mas, sabia que funciona? Você evita problema na sua vida. Porque quando você escuta, rapaz, tu sabe o que foi que Ivan falou de tu? Não sei, não quero saber, por favor, não me diga. Ou então, tu sabe o que foi que fulano disse de cicrano? Não, por favor. É assim que a gente vive mais otimista. Não é que a gente vai ficar cego para o mundo, mas sinceramente não nos interessa. Não nos interessa. Se alguém chegar honesto o suficiente, porque aí é diferente. Aí é muito diferente quando alguém vem falar com você diretamente. E aí é de uma forma positiva. Alguém que vem falar com você e diz assim: olhe, fulana, eu acho que isso você precisa mudar. É alguém muito honesto e muito corajoso. E a gente tem que escutar, humilde o suficiente, para saber se a gente não está sendo aquilo mesmo. Se a gente não está tomando a atitude equivocada. Mas se for fofoca dos outros, esquece, não quero não, saber não. Porque aí não precisa, a gente não precisa desse tipo de pensamento. Talvez seja uma atitude inteligente. Você tem que seguir necessariamente o que eu estou dizendo, é claro. Mas aqui o autor desconhecido, que eu acho que era espírita, está dizendo, né? Não se aborreça e nem dê importância às pequenas coisas. Quando nós nos irritamos com essas coisinhas pequenininhas, nós nos envenenamos o nosso corpo e a nossa mente. Essas besteiras. O calor, isso é uma besteira para a gente se importar. As coisas do trânsito, sinceramente, é uma besteira. Porque isso é 10 segundos, 1 segundo que passa na nossa existência. E às vezes a gente passa o dia inteiro irritado com essas coisas. Quando os meninos fazem bagunça dentro de casa, o menino faz bagunça, né? Deixa tudo jogado, você arruma a casa inteira e 10 minutos depois parece que passou um furacão dentro. Isso também é besteira. Pega assim, gentilmente, hoje em dia não pode pegar pela orelha. Pega gentilmente e diz: amor da minha vida, meu anjo, venha cá com mamãe, ajeite aqui comigo. E aí a gente vai se irritar? Não. Depois ele vai ficar tão envergonhado que não vai fazer de novo. A gente deveria testar. Irritar-se com as pequenas coisas evita da gente ter esse posicionamento otimista. E por fim, né, viver o presente. Viver o presente. O rancoroso vive no passado. O ansioso vive no futuro. O sábio vive no presente. O passado não volta mais.
quando a gente está preso geralmente às mágoas e às dores, não as lembranças felizes, não essas, que às vezes nos elevam, nos fazem rir. Às vezes quando nós nos reunimos em família é muito engraçado. Meus irmãos adoram, porque começam a falar com meus filhos as coisas que eu fazia quando era criança. Agora é engraçado que só está na memória deles, na minha não está, né? Eu não me lembro dessas coisas que fazia, mas dessas coisas boas não, para a gente rir e conversar, mas das mágoas da qual nós nos envenenamos, dessas dores, a gente não precisa delas. Nem viver pensando no que é que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não, porque eu não vou conseguir me aposentar. Meu irmão, você não sabe nem se vai chegar na idade de se aposentar. Estou desejando que ninguém desencarne, mas a gente não sabe. Tudo muda o tempo todo no mundo. Já dizia, né, o poeta. Quem é que diz isso? Lulu Santos, é? Lulu Santos, é. Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo. E não é assim? E por que é que a gente está tão ansioso e deixando de ser otimista com esse momento, sem aproveitar agora? Aproveitar agora. Nós aproveitamos bem o nosso tempo de uma forma positiva, cada segundo, com as pessoas que nós amamos, com a oportunidade que nós estamos vivendo aqui agora de aprender com a doutrina espírita. Estamos vivendo o presente, é um presente. É esse momento que nós deveríamos aproveitar as horas, os minutos, de uma forma preciosa, porque a gente não sabe o que vem amanhã. Nos preparamos, mas a vida muda os nossos planos em 1 segundo. Em 1 segundo. Eu lembro que há uns 5 anos atrás, talvez 5, 6 anos, estava num domingo em casa, muito feliz, né? Meu esposo tinha chegado de viagem, estávamos todos felizes e tal. E de repente eu escutei um barulho, eu acho que já contei até aqui isso. Escutei um barulho, a caixa d'água estava com um problema, começou a derramar água na área de serviço em cima da minha máquina. E eu, muito prudentemente, não façam isso em casa. Muito prudentemente, descalça, saí correndo, feito uma desembestada, para desligar a caixa d'água. E aí, estava molhado o chão, eu escorreguei, passei direto. E, apesar da minha cabeça ser muito pequena, eu meti a cabeça, estava a porta lá, o negócio da porta na frente. Um destrambelho, em 1 segundo, 2 segundos. Desmaiei 2 vezes, levei não sei quantos pontos. O pior não foi levar os pontos, foi desmanchar a escova que eu tinha feito no dia anterior. Então, imagina o prejuízo. Imagina a dor de cabeça. Porque em 1 segundo a vida muda. Eu podia ter desencarnado e agora estava aqui só assistindo no plano espiritual. Tá vendo? Aí a gente vai ficar ansioso, esperando o dia de amanhã. A gente tem que tomar as providências necessárias, os cuidados necessários, mas sem essa ansiedade. E sem viver preso lá atrás. Mas, menino, faz 10 anos que fulano chutou a minha canela. E o cabo ainda está sentindo a dor. Pensa no chute. Mas você está preso a isso. Preso a isso. Esquece. Perdoa. Segue em frente. Segue feliz, vivendo o presente. Algumas dessas atitudes que certamente nos ajudam a estar melhor conosco mesmo, a ser melhor conosco mesmo e estar mais feliz nessa atitude positiva que temos que ter diante da nossa humanidade, diante de nós mesmos. Para encerrar, eu gostaria de utilizar as palavras do melhor exemplo que nós sempre vamos ter na nossa existência para todas as horas da nossa vida, as horas felizes, também nas horas tristes, e para nos manter muito motivados para a vida que foi escolha nossa, para os desafios que foram escolhas nossas. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, nos disse: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Jesus nos abençoe,
que nós possamos voltar aos nossos lares repletos de paz e de luz. E um ano que, para mim, hoje começa os trabalhos nesta casa, seja repleto de muita alegria de servir. Pense sempre em vencer, procure se ajudar.